Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites, um canal ao serviço da sua autorrealização interior. No vídeo anterior abordámos a crença e ilusão na superioridade. Neste vídeo vamos abordar a 10ª e última crença dentro das que consideramos as mais importantes no processo da autorrealização interior. A cada ilusão que os nossos ancestrais remotos sobrepunham uma crença ilusão à anterior, a vida tornava-se cada vez mais difícil de conceber. Os nossos antepassados faziam cada vez mais perguntas para as quais não havia respostas satisfatórias. Se isto é verdade, por que aquilo? Se aquilo era verdade, por que isto? Não tardou muito que os experts e até os filósofos começaram a brandar. Não sabemos. Diziam, e não sabemos se é possível saber. Assim nasceu a ideia da ignorância. Esta ideia servia tantos propósitos que se espalhou rapidamente e transformou-se na resposta fundamental. Não sabemos. As instituições religiosas da altura começaram a encontrar nisso não só um refúgio, como uma certa espécie de poder. O não sabemos transformou-se em não é suposto sabermos, que passou pouco tempo depois vocês não têm necessidade de saber, e que finalmente mudou para o que vocês não sabem não vos fará mal nenhum. Isto permitiu às religiões e aos governos a autoridade de dizerem o que queriam e atuarem conforme os seus interesses, sem terem de responder perante ninguém. Não é suposto sabermos, tornou-se de facto uma doutrina religiosa. Existe, portanto, alguns segredos do universo de Deus que este não queria que a humanidade soubesse. Afirmava essa doutrina como tudo que alimentava a alienação. Espalhou-se rapidamente. Isso passou da religião à política e desta à governação. Conclusão: houve uma época relativamente extensa e relativamente próxima na nossa história cultural religiosa em que certas perguntas, feitas em certas circunstâncias, de certa maneira podiam significar forca, cabeças cortadas ou fogueira, literalmente. Essas proibições elevaram a ignorância a um atributo desejável. Tornou-se muito sensato e de boas maneiras não se fazer perguntas. A obediência tornou-se a conduta aceite, na verdade, a conduta esperada. Hoje em dia, o castigo da ofensa por inquisição impertinente não parece ser tão severo como em outros tempos. No entanto, há certos lugares no nosso planeta onde estas regras pouco mudaram. Nos poucos, mas ainda existentes regimes totalitários, existem até este momento em que só sejam ouvidas as vozes da concordância, que as vozes da discordância sejam silenciadas, por vezes das formas mais brutais, com a conivência das religiões lá existentes. Esses comportamentos são justificados por proclamações de que são necessários para assegurar a ordem. Mas a ordem de quem? Na verdade, a essência do amor é a liberdade. Quem nos disser que nos ama e nos protege, dar-nos-á liberdade. A não existência dessa liberdade, a palavra amor, está a encobrir apego ou outras desvirtuações. É tão simples como isso. Não necessitamos de procurar mais longe nem mais profundamente, pois só existem duas emoções no âmago da existência humana: amor e medo. O amor concede liberdade, o medo retira. O amor abre, o medo fecha. O amor convida à expressão total, o medo pune-a. Através dessa energia conseguimos saber se alguém nos ama ou nos teme, ou nos controla. E este tem muitas formas de expressão. Não devemos dar importância ao que nos dizem, mas sim ao que nos fazem. O amor convida-nos sempre
a quebrar os elos da ignorância, a fazer qualquer pergunta, a procurar qualquer resposta, a partilhar qualquer pensamento, a achar qualquer aspecto do amor de Deus. Viver a nossa verdade. O amor convida-nos sempre a viver a nossa verdade. É assim que podemos saber se é amor e não outra coisa qualquer. Crença na ignorância é uma ilusão, uma crença na alienação. Nós sabemos tudo o que há para saber sobre quem realmente somos, que é a essência do amor. Nós não estamos aqui para aprender Deus, estamos aqui para relembrar Deus. Mas disseram-nos que não podemos conhecer Deus e que fazer perguntas sobre Deus é uma ofensa contra Deus. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Disseram-nos que estamos separados de Deus, que estamos separados uns dos outros. Disseram-nos que não existe o suficiente e que, portanto, temos de competir uns com os outros por tudo, inclusive por Deus. Disseram-nos que se não fizéssemos o que Deus quer, nessa competição seríamos castigados com a condenação à tortura eterna. Disseram-nos que o amor de Deus por nós é condicional, que se conhecermos e cumprirmos as condições dele, todas as outras condições para ganhar a competição pela vida, seremos superiores. Finalmente, disseram-nos que não sabem se estas afirmações são verdadeiras e que nunca poderemos saber, porque é tudo demasiado para a nossa compreensão. Nada disso é verdade. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Vejamos a verdade que é defendida pelo caminho da autorrealização. Deus não precisa de nada de nós. Deus não pode fracassar, nem nós. Nada está separado de nada. Existe o suficiente. Não existe nada que tenhamos de fazer. Só temos é de ser. Nunca seremos julgados por Deus. Jamais. Nunca seremos condenados por Deus. Jamais. O amor não conhece condições. Jamais. Uma coisa não pode ser superior a si própria. E 10. Nós já sabemos tudo isso. Só temos de voltar a recordar. E o que é que temos de recordar? Que todas as coisas são possíveis em unidade com Deus. Acabamos de lhe apresentar a 10ª ilusão crença. Estas 10 crenças ilusão são as mais importantes entre as centenas de crenças que você tem e das que vai criando todos os dias. Estas são as crenças ilusão que limitam a sua capacidade ou possibilidade de viver sem limites. Nos próximos vídeos vamos lhe explicar como lidar com as crenças ilusórias, ou seja, aprender a viver com as ilusões, mas não dentro das ilusões. E quando aprender a fazer isso, passará a viver sem limites. Até lá, seja abençoado com a lei do 1 e não se esqueça, se nasceu original, não viva cópia. Até sempre.